Jesus. Ele está passando, Ele está passando. Aleluia, agarra a tua bênção, irmãos, porque Ele está passando. Oh, Rabanda Cantaraba Chúpia, Churicantarébia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O céu está se manifestando nesse lugar. Oh, Senhor, aleluia, tem vitória, tem vitória. Aleluia, tem vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa hoje. Aleluia, que presença gloriosa. Aleluia, que o anjo do Senhor está nesse lugar guerreando. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, a tua unção sobre o teu filho. Pai, que tu possa falar conosco na tua palavra. A tua palavra, Senhor, que sara, que liberta, Senhor, que atira, Senhor, da prisão aquele que está aprisionado. A tua palavra tem poder, espada de dois gumes. Oh, Senhor, nessa noite, Pai, usa, Senhor, teu filho na palavra, que nós possamos sair daqui alimentados, que o céu possa falar conosco, Senhor, de maneira poderosa. Deus, que tu possa, Senhor, nessa hora, colocar um fio de ligação entre o céu, Senhor, e a vida do teu servo. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, ouvir a voz do teu Espírito nessa noite. Frustra os planos do inimigo, Senhor, de querer roubar a palavra, Senhor, que virá, Senhor, de encontro às nossas vidas nesse lugar. Pai, fala conosco nessa noite. Assim, Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Ele é fiel, né? Com a graça e a bondade de Deus. E nós vamos ler um texto muito conhecido. Eu louvo a Deus porque uma palavra que Deus tinha colocado no meu espírito. Meu Deus, aleluia. E assim, no decorrer do culto, Deus vai confirmando a palavra, mas eu acho que Deus está na direção, né? É o que o Espírito Santo quer, né? Isso é importante a gente entender, discernir, né? Que Deus trabalha, o Espírito Santo precisa encontrar liberdade para trabalhar na nossa vida, que Ele que é dono de tudo, né? A palavra é dele, o trabalhar é dele, né? A honra vai para o Filho, a glória, o louvor, a majestade, tudo pertence a Ele, né? Porque todas as coisas por Ele se fez, por Ele foi feito. Então, louvamos a Deus pela sua palavra. Quem pode estar de pé, amém? Não pode também, assente no seu lugar. Vamos ler a palavra, em reverência à palavra. Diz, livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, né? Lamentação 3. Isso. Vou ler dois versículos, depois eu vou pular, tá bom? A partir do versículo 1, e depois a gente vai pular, né? Diz assim: o título diz: a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia, né? Diz assim: eu sou o homem que viu a vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo o dia. Agora pula para o 16. Quebrou como pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e não tem fim. E grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma,
portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, querido? Até aqui, se assentando, glorificando a Deus. Deus seja louvado. Soberano Deus e amado Pai, não invadimos a oração da tua filha, mas te agradecendo. Senhor, fala conosco nesta palavra, o que tu queres falar no nosso interior. Espírito Santo, tu venha trabalhar em nós de dentro para fora, nos diminuindo, Senhor, alcançando, Pai, aonde só o Senhor conhece. Seja conosco, Pai, dando discernimento, repreende o devorador, o roubador, o migrador, todo aquele que vem para roubar a semente da tua palavra. Joga por terra toda distração, todo impedimento, Pai, no nome de Jesus. Repreende todo demônio, Pai, que vem, Senhor, para impedir a vitória da tua palavra na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, Jeremias, profeta maior, chamado por Deus, né? Esse livro é conhecido como Lamentações porque ele vai relatar toda a trajetória de Jeremias e tudo que Jeremias vivenciou, né, no seu chamado, né? Porque Jeremias, ele é chamado por Deus, ele agora está vivenciando o pecado e a desobediência do povo. E Deus já tinha por muito falado com o povo, e Deus falou assim: olha, Jeremias, eu agora vou tratar o povo. E a palavra de Deus vai dizer que Deus falou: Jeremias, eu vou vir como vara de ferro nesse povo, porque eu tenho que falar. Eles não querem se arrepender, eles não querem se humilhar, eles não querem se voltar para mim. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jeremias, ele como um profeta usado para atribuir a mensagem de Deus, ele vai receber pancadas, açoites, calabouços. O que Deus quer falar conosco é que muitas das vezes nós vamos ter que confrontar situações dentro de um cenário que Deus nos chamou como Jeremias, por causa do erro, por causa do pecado. E muitas das vezes as pessoas acham, muitas das vezes, que a gente não tem o direito de falar, nem de corrigir e nem de mostrar o caminho, porque quem somos nós? Realmente nós não somos nada, pecadores miseráveis, mas se nós conhecemos a verdade e somos respaldados pela palavra, e se Deus mandou, fala, porque Deus te garante. Nós não podemos ter medo. Glória a Deus. Porque Jeremias falou assim: olha, Jeremias até temeu pela vida dele, mas Deus falou que Jeremias não teme, Jeremias. Não teme, porque eles não te matarão, eu não permitirei. Porque muitas das vezes, porque nós andando com Deus, servindo a Deus, vamos andar na contramão do mundo. Nós vamos andar ao contrário do que o cenário apresenta. O cenário certo é o que vale, né? Para eles, o errado é normal. Para nós, a gente vai lutar para fazer aquilo que é correto, aquilo que é coerente, e já se encontra muita dificuldade para fazer o que é certo. Né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e todas as suas obras estão o quê? Estão em operação. Glória a Deus. Porque nós temos que entender que Jeremias é um profeta que ele veio para anunciar o acerto de contas de Deus com o povo rebelde, o seu povo que estava na desobediência, o povo que estavam se prostituindo com outros deuses, né? Então Jeremias falou: olha, e Jeremias, ele vai passar a dificuldade. O que Deus quer falar conosco? Nós vamos passar situações, muitas das vezes, dentro de uma casa, que temos alguém que é ímpio, que não serve, que está dentro da desobediência, que até conhece, mas não quer se render. Vamos passar, mas então, Jeremias, eu vou trabalhar, eu vou tratar, eu vou conversar, eu também vou chamar para perto, Jeremias. Mas, Jeremias, é necessário você passar, Jeremias. Muitas das vezes a gente não vai entender. Então Jeremias está falando: olha, Senhor, tu me enviou, mas não está mole não, parece que só tem eu. Porque ele vai dizer: afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Jeremias falou: Senhor, eu estou perdendo a esperança.
Eu estou olhando, eu estou vendo um cenário tudo contrário, eu não estou vendo quem se salve. Meu Deus. Eu não estou vendo quem que se arrependa. Porque eu tenho anunciado, eu tenho te obedecido, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho caminhado, eu tenho renunciado. Mas eles não me ouvem, Senhor. Eles não me atendem, Senhor. Jeremias, só fala o que eu te mandar. Só fala o que eu te enviar. E a palavra de Deus vai dizer que Jeremias vai falar assim: olha, Senhor, então disse eu, Jeremias falando, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Irmão, Jeremias aqui, ele não perdeu a fé, não. Ele está falando assim: eu estou cansado, Senhor. Sabe, Senhor, eu já estou a um ponto de não suportar. As coisas estão bem difíceis para mim. Eu estou sozinho. Sabe, ninguém me dá crédito. Sabe por quê? Porque uma coisa que todo aquele que é salvo e que ama a Cristo, que ama o Senhor, ele quer ver o momento da sua alegria, do seu louvor, é quando vê alguém se aproximando do Senhor. Então ele está entristecido porque ele não vê ninguém se aproximando do Senhor e ele anunciando para o Senhor: eu sei que tu está certo, mas o seu anúncio é só ruína, o seu anúncio é só tratar. E Deus vai falar: Jeremias, eles são de dura servir, Jeremias. Jeremias, eles não querem me ouvir, Jeremias, mas é necessário você anunciar, para que seja imputado como ato de justiça naquele dia. Entende? Então não fica pensando que aquele, mas se não ouviu, outro vai falar: não, se Deus falar, fala. Com amor, né? Com sabedoria, né? Não, esse não é o caminho, né? Porque sempre vai ter choque quando você viver pelo caminho da verdade, pelo caminho daquele que é correto. Vai ter choque mesmo, porque de 10, talvez 9 que é o que é errado, o que é fácil. Talvez você vai ser só um mesmo, vai ser só um Jeremias mesmo. E aí? Só que eu quero falar para você que quem está contigo é mais poderoso. Quem está contigo é a maioria. Quem está contigo não precisa se preocupar com o número, não. Porque a Bíblia diz que ele quebra a eira, limpa a beira, ele vai aplanando o teu caminho. Entende? Ele vai jogando por terra toda barreira, todo impedimento. E ele vai e fala assim: Jeremias, eu só quero que você vá. Eu só quero que você me obedeça. Eu só quero que você cumpra. E a palavra de Deus vai dizer que Jeremias agora ele vai dizer: olha, por mais que Jeremias está vivenciando a solidão na tua fé, podemos dizer isso, né? E ele está vivenciando por quê? Porque querem apedrejá-lo, querem batê-lo, já açoitaram ele, né? Jogaram ele num buraco, né? Mas ele vai dizer assim: lembra-te da minha aflição, do meu pranto e do meu abismo, que é absinto é o perfume. É fel puro, amargo. Lembra, Senhor? Lembra? Então ele está desesperado que o Senhor faça algo naquele momento, para dar uma resposta imediata, para tirar ele daquele desespero. Só que eu quero que você entenda o seguinte: tem um momento da nossa vida que nós vamos viver isso. E a gente vai querer que Deus nos tire. Só que é necessário, muitas das vezes, o ensinamento de Deus através de nós. Porque Deus fala assim: olha, eu quero glorificar meu nome na tua vida, Jeremias, na sua casa, na sua família. Jeremias está falando com Deus, ele está falando com o povo, entende? Porque tem coisas que você vai ter que ser sozinho, você e Deus mesmo. É você e Deus, é Jeremias e Deus. Jeremias não poderia falar com o povo: é mesmo, tu vai desanimando, né? Jamais, porque se você institular a tua fé, a tua luta para aquele que você quer que alcance, se você falar que está difícil, como é que você vai alcançar? Jeremias está desistindo, né? Está quase desistindo, né? Mas ele vai dizer algo muito interessante, movido por Deus. Ele vai dizer assim: olha, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele está falando assim: a minha natureza é essa, se abate e se entristece. Eu sou humano. Eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus levante alguém. Talvez Jeremias naquele momento ele falou: poxa, levanta um outro profeta aí, Senhor, vai me dar a mão, Senhor, até para dividir a coça, né?
para dividir os açoites, né? Tem hora que a gente quer que Deus levante alguém, mas tem coisa que Deus fala assim, olha, eu quero palestrar só contigo. Aleluia, glória. Porque é através da tua vida que eu vou trabalhar no teu lar, na tua casa. Aleluia, Jesus. Mas sim, eu não estou vendo, mas ele falou assim, olha, você não precisa ver, você só precisa crer. Jeremias, no Glória a 22, ele falou Deus. assim, Senhor, disso me recordarei no meu coração, porque eu tenho esperança, porque Tu és um Deus muito misericordioso. Irmão, aí eu falo para você, eles estão vivendo no erro, eles estão, Senhor, seguindo na desobediência, eles insistem naquele caminho, mas a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos e eles não serem consumidos, Aleluia. os seus não serem alcançados. É as misericórdias de Deus na minha e na tua vida, mas é um trabalhar de Deus na vida daquele. Jeremias está ali e falou, Senhor, esse povo não quer saber de ti não, Senhor. Jeremias, as minhas misericórdias se renovam cada manhã. Se eu estou mandando você perseverar, Jeremias, você está vendo agora. Jeremias, eu estou vendo lá na frente o resultado, Jeremias. Eu só quero que você me obedeça, Jeremias. Tu está preocupado com a lógica humana. Tu está preocupado com o que vai comer, o que vai beber, o que vai viver. E eu, Jeremias, eu já estou preparando um cenário lá na frente, Jeremias. Eu só preciso que você confie e prossiga, Jeremias. Glória. Vai ter açoite, vai ter açoite. Vão falar mal de você? Vão falar mal de você. Vão te entregar? Vão te entregar. Vão se levantar contra você? Assim. Mas há uma bem-aventurança. Aleluia. Se você não desistir, se você não se juntar a esse povo, que eles querem ir por um caminho, você só fala assim, olha, a direção está errada, a direção é aqui. Lembra daquele discípulo no caminho de Emaús? Nos corações deles? Jerusalém era para cá, estavam no contrário de Jerusalém. Aí, Jesus do lado dele falou assim, mas aquele que ia fazer a promessa, não, mas ele vai lá, ele ressuscitou, ele vai voltar, ele vai operar, ele vai fazer. O que eles fizeram? Eles retornaram de Emaús. Muitas das vezes a gente vai ver um cenário tão difícil, parece que nada vai acontecer, parece que o cenário é o mesmo, daí para pior, e Deus está falando assim, olha, só persevera, Jeremias, porque isso tudo tem um tempo, era necessário Deus corrigir, era necessário Deus trabalhar, era necessário Deus se manifestar, porque a correção de Deus não era para a morte, a correção de Deus é porque Deus amava aquele povo, Deus queria trazer o povo de volta. Aleluia. Entende? Deus quer unir. A esposa serve, o marido não serve. Deus quer unir o povo, Deus quer trazê-lo. O filho dos filhos não serve, Deus quer trazer. Deus quer trazer o povo. Mas precisa de Jeremias. Está ali anunciando. Vai ter uma oportunidade, não vou falar não que nem igual, vai ter uma oportunidade de eu fala a palavra. Traz a palavrinha. E ele vai dizer, as suas misericórdias, elas se renovam cada manhã, gente. E ele vai dizer, Senhor, eu sei, Senhor, porque grande é a tua fidelidade. Aleluia. Eu sou fiel, Jeremias. Jeremias, eu sou fiel. Jeremias, tu está preocupado aí com o cenário que você está vendo? O cenário realmente é terrível, porque o pecado é terrível. O pecado leva à morte, a desobediência. Mas Jeremias, olha só, se eu estou mandando você anunciar, Jeremias, é porque eu não quero que eles morram, Jeremias. Eu não quero que eles estejam fim, Jeremias. Eu quero que sejam alcançados, Jeremias. Aleluia, Deus. E ele vai dizer, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Aleluia. Portanto, esperarei nele. Entende que a carne quer suplantar, né, a dor, né, os olhos, né, quer tubiar a fé, né, o problema quer trazer para o profeta que foi chamado e viveu grandes profundidades com Deus. Aqui ele já está escrevendo o seu livro de lamentações, porque ele está vivendo um momento de praticamente só dentro do cenário, ele e Deus. Mas ele vai dizer, poxa, a minha porção é o Senhor dele. Aleluia. São muitos. Parece que eu estou só, mas o que eu preciso, Ele tem para me dar. Aleluia. E é uma pena se esse povo não quiser. Ele está falando, né, em outras palavras, é uma pena porque eu estou aqui para
para anunciá-los. Se arrependam, se voltam para Ele. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Glória a Deus. Ele não tem prazer na morte de vocês, se voltam. Larga esses postes ídolos, larga esses deuses estranhos. Para de adorar. Vocês entram nos santos do céu dizendo Senhor, 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 e o coração de vocês estão longe dele. Volta-te para Ele. Ele não quer sacrifício, Ele quer arrependimento. Glória a Deus. Era o que Jeremias estava falando para aquele povo. E ele vai falar: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, Aleluia. e para a alma que o busca. Então Jeremias está falando: Senhor, eu estou aqui, não desisti, estou obedecendo, estou aqui buscando como Jeremias. Bom é se ater a Ti, porque mesmo num cenário aparentemente sozinho, Senhor, Te servindo, bom é ter a Ti. Bom, Senhor, é ser preenchida a nossa alma pelo Teu Espírito. Aleluia. E Ele vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus está falando: olha só, tu pode passar o que passar, mas guarda em silêncio essa promessa. Por mais que a situação aparente dificuldade, porque os dias vão ficar mais difíceis, né? Vão se tornar mais difíceis. Isso aqui é um exemplo de um dia muito difícil na vida de um profeta. E você é um Jeremias na sua casa. Você é um Jeremias no seu trabalho. Aleluia. Você é um Jeremias na tua escola. Glória a Deus. Você é um Jeremias dentro do mercado comprando, conversando, tocando, falando com a atendente. Tu é um Fala, Jeremias. Deus. Você é um Jeremias. Aleluia. Mas porque o cenário não te agrada, você vai deixar de anunciar o que ele mandar anunciar? Meu Deus. De maneira nenhuma. Aleluia. Porque ainda que você olhe para, ainda que o olhar de Jeremias, assim, Senhor, esse povo aí, não quer saber de tu não, Senhor. Não vale nem a pena falar de ti, para ele, não merece não, Senhor. Eles são tudo pecadores, estão fazendo coisas horrendas. Jeremias, só fala e deixa que eu trabalho. Aleluia. Jeremias, só fala, só anuncia. General de batalha. Deixa que eu trabalho, Jeremias. Glória, glória a Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Aleluia. O meu espírito trabalha. Entende? Jeremias, você vê com os olhos. Eu vejo a profundidade. Eu vejo o interior. Eu prescruto os rins. Glória Eu a vejo Deus. o que o homem não vê. Eu vejo o que está oculto. Eu vejo o que está escondido. Eu sei de todas as coisas. Jeremias, só vai, só anuncia, porque o resultado eu já sei. Aleluia. Deus não é pego de surpresa. Você pode Glória. anunciar porque o resultado, ele já tem o resultado. Aleluia. Pastor, ele já tem o resultado. Pastor, ele já sabe que os já sabe sim. Ele conhece. Tu acha que no Éden, o Senhor foi pego de surpresa quando Adão pecou? De maneira nenhuma. Ele conhecia a sua forma. Ele criou Adão para o louvor da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que o primeiro Adão pecou e por ele o pecado entrou, mas o segundo Adão foi perfeito, Jesus Cristo. Então, aquilo que talvez se iniciou errado, se iniciou sem propósito, se iniciou fora do que Deus queria para a tua vida, Deus te dá uma outra oportunidade através de Cristo hoje, para fazer tudo perfeito. General de batalha. Tudo perfeito. Espírito Santo de Deus. Então Deus não está se atendo ao erro do povo. Glória. Deus está se atendo a ele se voltar para ele. Aleluia. Porque no erro o povo já estava. Mas a Bíblia vai dizer: como alcançarão e ouvirão se não tiver quem os anuncie? Glória a Deus. Aleluia. E ele vai dizer: então bom é ter esperança. Eu vou ficar aguardando no Senhor, confiando no Senhor. Porta pode quebrar, mas estou nele. Ô Jeremias, tu vai para o açoite. Mas Senhor vai. Jeremias, eu estou contigo, Jeremias. Aleluia. E ele é fiel a mim na tua vida, amém? Glória a Deus.
Porque a perseverança, ela é acompanhada de fé. Aleluia. Sabe, eu gosto muito de um exemplo bíblico, né? O centurião, né? A Bíblia não relata que ele serve a Jesus. A Bíblia relata que ele é um homem de muita fé. Se Jeremias vai perseverar naquilo que Deus mandou ele fazer, anunciar e deixar que Deus vai tratar e fazer a obra no meio do povo, no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, deixa Deus, seja o Jeremias. Centurião, ele está com um servo em casa doente. Ele palestra com Jesus e ele vai relatar. Jesus falou assim, vamos até a sua casa. Ele falou assim, não é necessário. Você vai, entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra sua. Aleluia. Sabe o que tudo isso se resume? Você precisa crer que Deus está trabalhando. Você precisa crer que Deus vai operar. Porque se seus olhos for uma visão de que não está vindo operar, a tua fé, ela não vai ocorrer, ela não vai ser gerada, porque a fé não é pelo cenário que você vê, mas é pelo cenário que você não vê, mas crê esperando. Porque a Bíblia diz que bom é ter esperança. Então quer dizer, a minha salvação, eu aguardo o quê? Na esperança no Senhor. Eu creio e eu tenho esperança e aguardo perseverando. Aleluia. Porque eu creio. Então, tanto que Jesus fica o quê? Jesus fica maravilhado. Nunca se viu tão fé tão grande. Ele baixa uma palavra, ainda falou de autoridade. E ele conhecia bem a autoridade e outra coisa, ele deu crédito a Jesus. Porque quando ele falou assim, olha, sei que tu és Senhor e Mestre. Eu sou o homem que tem homens à minha autoridade. Eu mando, vai, volta, vai, vem, faz o que eu lhe mando. Mas é só uma palavra sua. Jesus falou, olha, tu tem autoridade, Jesus. A tua autoridade é do céu. Se tu der uma ordem, o cenário muda. Se tu der uma ordem hoje, o cenário muda dentro da tua casa, dentro do teu lar. O que nós não podemos ser é como aquele homem que vai pedir para Jesus curar e depois ele vai duvidar do que Jesus operou. Isso aqui nós não podemos ser. Porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Nunca vai sair daquilo. O que a onda faz? Ela vem e recua. Vem e recua. Nunca vai cumprir o propósito. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Então, creia, seja um Jeremias na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. Tenha uma palavra do céu, porque não se preocupa não. Você não precisa ser o certinho não. Você só precisa que Deus fale por você. Amém? Então, essa oportunidade, que Deus abençoe a sua vida.